Porque eu vou dar um relato pessoal, né? Eu saí da graduação porque, né, eu tive a oportunidade de estudar um pouco na Suécia, onde hoje eu faço pós-doc. E na Suécia eles têm aquele modelo de fato da integração das áreas da saúde, mas com o objetivo de integrar as áreas da saúde de fato. Aqui no Brasil, na universidade que eu ministrava aula, eu vi que esse movimento começou, né? A desculpa é porque estava se imitando o modelo escandinavo de ensino, mas a verdade é porque estava se economizando professores. E aí você colocava mais alunos dentro da sala de aula, diminuía a quantidade de professores e, como sempre, a universidade ganhava mais dinheiro, o professor ganhava menos e o aluno saía mais contente. E eu percebi que eu não conseguia mais dar aula porque as aulas eram apostiladas. Então, você não dava mais aula para o cara da educação física usando o exemplo do Bolt. Você dava aula para o cara da educação física, da veterinária, da odontologia. Então, você fala, pô, agora... E quando eu não dava o exemplo do Bolt, alguém saía, o pessoal da educação física saía com uma fragilidade de aplicação prática do conhecimento da fisiologia neuromuscular, por exemplo. Quando você dava, o outro também. Quando você dava, o outro também se ferrava. Então, alguém se ferrava nessa história. Então, o modelo não funcionou. Funcionou para a universidade ganhar mais dinheiro, porque pagou menos professor. E aí, o que eu venho percebendo é que a graduação ela foi tendo essa... Né? Eu, hoje, infelizmente, com tristeza que eu falo, não vejo hoje no Brasil um exemplo de cátedra universitária, daquele negócio da liberdade de cátedra, do professor ser chamado de professor. Infelizmente, toda essa mitologia por trás da universidade... Aquela mitologia que aparece no Harry Potter lá da universidade, do professor, aquilo lá acabou no Brasil, acabou, na minha opinião pessoal. A graduação, você ainda permanece na graduação e não necessariamente na sua universidade. Sim. Mas dentro da área da educação, você percebe que existe um movimento que está prejudicando mais a formação dos alunos? Putz, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque assim, acaba sendo meio generalizado, né? A gente não consegue responder por todas as graduações, né? Sei lá, eu vou até... a gente joga um pouco a responsabilidade sempre para os alunos, né? Porque hoje eles têm muita facilidade, né? Vamos ser bem sinceros, né? Você pega o seu celular, você tem o conhecimento na palma da mão, né? Outro dia, o meu colega lá de academia, também o dono da academia que eu treino, ele me mostrou uma postagem... Estavam falando de exercício de diabetes e ele queria saber a minha opinião sobre o que estava sendo falado ali na postagem, ele não é da área e tal, né? Eu falei assim, ó, legal, ele cita um artigo aqui, vamos baixar esse artigo. Vê se você consegue. Eu falei, consigo, eu tô aqui, pá, coloquei no celular, na hora, cara. Tava o artigo ali, você lê o resumo ali por cima, não, pelo resumo aqui... Parece coerente. Não ia ficar estudando o artigo ali junto com ele, ó, pelo resumo que ele falou, tá coerente. Então hoje, assim, eu acho que independentemente, assim, sei lá, do modelo que você tem de formação, quem quer vai atrás, cara. Porque você tem o conhecimento na palma da mão, cara. Não tem, assim, pô, você tem informação, por exemplo, pega a sua rede social, quantos artigos de boa qualidade você cita, quantas oportunidades você dá, grupo de estudo, eu não sei o valor, mas obviamente deve ser bem acessível, né, em relação à qualidade. Vários outros professores que eu cito aí também, pô, altíssima qualidade das informações, crivo científico muito bom, disponibilidade de artigos free access, de acesso livre. Então, assim, independentemente, ó, tive uma formação ruim na graduação... Existem mecanismos. Né? Existe, não é desculpa, hoje para mim não é desculpa. A desculpa, assim... para não ter um conhecimento básico, hoje tem que querer. Tem que se esforçar bastante. Tem que se esforçar bastante para não estudar. Porque do conhecimento, praticamente você toma tiro de conhecimento hoje. Você sai na rua aí, as pessoas estão jogando informação para você. Agora, existe uma ponte aí entre o conhecimento e a aplicação do conhecimento. Vou usar, sei lá, hoje vamos pegar o mundo do esporte. Você pega as estratégias de regeneração no mundo do esporte, de recuperação, que hoje está tudo é recovery. E das estratégias de recovery mesmo, se você pegar um colégio americano, é beber água, dormir e comer pão, pizza, carboidrato lá. Mas não, tem a câmara hiperbárica que o Cristiano Ronaldo usa, tem a crioterapia que o LeBron James usa, tem não sei o quê, tem a banheira de gelo que é a água de salsicha, tem aquela coisa toda. Só que você tem o conhecimento, nível de evidência alto, que mostra, olha, não é bem assim, o que funciona é isso. Sim, com Mas quando você vai colocar isso na prática, tem gente que ou não acredita ou tem gente que
acredita, mas faz questão de não colocar na prática, porque já é assim, deixa assim mesmo. Eu acho isso perigoso, né? Primeiro você pegar esse exemplo que você deu, assim, o atleta tá fazendo. O fato do atleta tá fazendo e ele ser um superstar da NBA, do futebol, não significa que, obviamente, aquilo está correto, né? Porque ele pode ser um campeão, pode ter sido isso, não devido àquela estratégia, mas apesar daquela estratégia, ele ainda foi um atleta campeão, ele foi um atleta de bom nível, né? Eu avaliei, teve um atleta internacional, né, olímpico, não vou falar o nome aqui, cujo planejamento dele foi descrito numa publicação científica. E essa publicação chegou para eu avaliar. E eu neguei essa publicação, né? Não estou falando o nome da revista nem nada, que ninguém vai saber, mas eu neguei. E aí alguns colegas meus falaram assim, pô, mas você negou, as pessoas queriam ter acesso ao que foi feito de planejamento aqui, que levou esse atleta a ficar Você recusou o artigo? Eu recusei o paper, eu rejeitei o trabalho. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu vou me defender aqui para vocês, porque que eu rejeitei aqui o trabalho, né? E apresentei lá para os meus colegas no grupo lá. Aí ele falou assim, não, está certo, porque isso aí não pode ser um exemplo para os alunos. Tava muito mal o trabalho, assim, não tinha dado nem de massa do atleta, nem de massa de altura do atleta. O básico, o elementar. Né? Foi básico, assim, falei assim, pô, mas eu sabia quem que era o atleta, eu tive que pegar na internet. Qual a altura? Triste, que coisa triste. Né? Caramba, e no trabalho científico ali não vê descrito. Aí várias outras informações muito equivocadas, o modelo de periodização, tal, isso, aquilo, assim, não contra o modelo efetivamente, mas não mostrava, assim, você lia o trabalho e falava assim, beleza, não tinha muita coerência. Eu vou aplicar esse treino, você não conseguia. Você não conseguia, esse monitoramento foi feito. Não foi feito de forma adequada. Tinha vários problemas, eu acabei negando. Mas o atleta é campeão, olímpico ainda. Ou seja, olha o perigo. Que é o topo, né? Olha o perigo, né? Ele ter chego nesse nível foi por conta desse planejamento? Eu que avaliei, eu digo que com certeza não. Ele foi apesar desse planejamento. Então eu vejo várias postagens, por exemplo, do LeBron, né, voltando no treinamento funcional, de postagem dele fazendo várias coisinhas assim que a gente pega na fisiologia e no treinamento, são horríveis. São horríveis, que levam assim não ao atleta a ganhar força, leva ele a desadaptar. Então não é por conta daquele treino que efetivamente ele virou o LeBron, ou tem aquela condição física, né? Acho que apesar, ele poderia ser muito melhor. Uma vez eu tava numa banca, né? Um professor, também não vou citar o nome, mas ele foi muito contundente, né? Os alunos estavam apresentando um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação e tudo bem que o pessoal até foi meio arrogante e tal. Falou assim, fizemos aqui a preparação física do atleta, ele ficou vice-campeão mundial aqui, era de jiu-jitsu, ele ficou vice-campeão mundial de jiu-jitsu e tal, né? E os caras falaram assim, não, e com esse trabalho a gente vai fazer o nosso mestrado, o nosso doutorado. O nosso pós, livre docência. Aí o professor que estava do meu lado, né, ele falou assim, não, deixa comigo. Eu falei, não, cara, pega leve, tal, né? Eu falei assim, tá, legal, o atleta de vocês foi vice-campeão mundial com esse treino? Eu falei assim, foi sim, professor. Então, eu acho que se vocês não tivessem aplicado esse treino, ele teria ficado campeão. Mas ele falou assim, tudo bem, foi meio grosso, assim, mas na colocação. Verdade, era verdade, porque apesar... assim, eram treinos assim que consolidadamente você vai pegar fisiologia, você vai pegar mecanismo de fadiga, dano ao tecido, assim, eles acabaram com o cara na véspera da competição. E mesmo assim o cara ficou em segundo. Se não tivesse, teria ganho. Entendeu?